Vamos falar de economia. Nós estamos em contato agora com o Luciano Rostanho, que é estrategista-chefe do Banco Mizuho. Luciano, boa tarde. Boa tarde. Bom, Luciano, nós tivemos a divulgação aí do relatório semanal Focus e a gente tem visto aí nas últimas semanas o mercado reduzindo a projeção do tombo da economia este ano, não é? E Paulo Guedes chegou a falar numa queda de 4%, que é muito menos do que se imaginava no começo da pandemia. A gente vê alguns dados até bastante favoráveis setoriais, só que tem algumas preocupações, não é? Paralelamente, o mercado está elevando agora a projeção para a inflação, chegou a 2,99%, enquanto espera uma queda do PIB de 4,81%, inflação mais alta também no ano que vem, 3,10%. No ano que vem diminuiu o tamanho do crescimento para 3,42%. Claro que cada analista tem sua própria projeção, você deve ter a sua também, mas como é que você vê esses movimentos? Olha, o movimento de alta das expectativas de inflação para esse ano advém do choque no preço de alimentos, né? Isso tem levado os analistas a revisarem as suas projeções de inflação para o ano. Já a inflação para o ano que vem, ela está mais atrelada na percepção do risco fiscal e que exerce impacto e influencia nas previsões do câmbio para o ano que vem do dólar, né? Então, me parece que são tudo isso aí que está movimentando as expectativas no Focus dessa semana. É, e a gente tem visto, inclusive, alguns movimentos do mercado, por exemplo, a curva de juros, refletindo exatamente essa preocupação com relação à questão fiscal, que o governo tem adiado a discussão para depois das eleições, né, Luciano? Sim, as eleições municipais estão adiando aí o importante debate das reformas estruturais. Também o orçamento do ano que vem está levando mais tempo do que o esperado. Então, tudo isso deixa os investidores, de certa forma, inquietos e preocupados para ver se o país vai retomar a agenda de controle dos gastos necessário para colocar as contas de volta numa trajetória sustentável. E você acha que essas preocupações já devem influenciar o Copom, não nessa reunião, na reunião desta semana, que é terça e quarta, quarta-feira sai a taxa básica, mas você acha que pode vir algum recado diferente do Banco Central, talvez uma mudança dos juros já na reunião de dezembro, que é a última do ano? Eu acho um pouco provável, embora o Banco Central deve reforçar a necessidade de ajustar as contas públicas, né? O Banco Central, na última reunião, ele indicou que pretende manter os juros na mínima histórica de 2% por um período prolongado de tempo, mas condicionou essa projeção a uma retomada da agenda de controle dos gastos. Portanto, se não houver avanço na agenda de reformas e no controle de gastos, o BC pode mudar o seu plano de voo mais à frente, mas não espero que isso venha acontecer já em dezembro, porque a inflação, apesar da alta recente dos alimentos, que acaba trazendo preocupação para a população no geral, o cenário de inflação no país ainda continua benigno em virtude do excesso de ociosidade presente na economia. Agora, Luciano, o Brasil está preparado para conviver com juros negativos, que é o que vai acontecer diante dessas projeções de inflação que nós temos? Não, esse juro que a gente está vivendo hoje, experimentando hoje, ele é temporário, né? Ou seja, ele está em território extremamente expansionista, que é justamente para fazer com que dá suporte para que a economia possa se recuperar da atual crise. Mas, obviamente, que num momento futuro, o Banco Central vai ter que normalizar essa política monetária e levar os juros para um nível neutro mais condizente com a realidade, com a nossa realidade, que eu acredito ser em torno de 3% É, porque por enquanto ele está de juros adequando. reais, né? Isso. Por enquanto ele está adequando aí a colocação de títulos públicos às expectativas do mercado, está encurtando a dívida, cria uma situação, na verdade, mais vulnerável, né? Sim, as contas públicas que já demandavam ações importantes de reformas, como a reforma previdenciária que foi feita, demandava controle do aumento dos gastos obrigatórios, estava sendo colocada de volta uma trajetória sustentável. Mas com a eclosão da pandemia, isso acabou trazendo um descontrole para as contas públicas esse ano e gerou incerteza para os investidores se o governo vai ser capaz de retomar a agenda de controle dos gastos
no ano que vem. Então, tudo isso gera inquietação e eleva o custo de rolagem da dívida, forçando o Tesouro a ter que encurtar os títulos que coloca no mercado. E é exatamente por isso que você começa a especular com a posição do Banco Central em relação aos juros, que seria exatamente a ponte aí de ligação, né? Sim, se essas preocupações com o fiscal continuarem e o dólar subir mais, isso vai começar a desancorar as expectativas de inflação e, consequentemente, forçando o Banco Central a ter que elevar juros, mesmo que, eventualmente, na economia que ainda se recupera da crise. Bom, e daqui a pouco no Jornal Jovem Pan nós vamos falar mais em detalhes do balanço do crédito que foi divulgado pelo Banco Central. Agora, se vê uma oferta maior que é muito relacionada àqueles programas lançados pelo governo até para fazer frente à pandemia, mas no geral, como é que você está vendo o comportamento do crédito? O crédito ele teve dois momentos, né? Na hora que eclodiu a crise, a gente viu que as grandes empresas foram que absorveram esse crédito extra que foi colocado para conseguir satisfazer a demanda por capital de giro que as empresas estavam necessitando. Só que as pequenas e médias empresas, elas não conseguiram ter acesso a esse crédito num primeiro momento. Os dados mais recentes mostram que as pequenas e médias empresas agora finalmente estão conseguindo acessar esse crédito, que é importante para elas para poderem atravessar esse momento de crise. E aí é até bom que a gente esteja com essa taxa básica tão baixa, porque isso dá uma certa margem de manobra também para o sistema financeiro poder ofertar crédito mais barato, né? Sim, ajuda, embora que vale ressaltar que as taxas, quando alguma empresa vai tomar dinheiro no mercado, ela acaba fazendo isso com a referência das taxas futuras, né? Então, com a expectativa de descontrole, de expectativa não, mas o receio de eventual descontrole das contas públicas, isso causou um aumento da inclinação da curva de juros, o que encareceu para as empresas a tomada de crédito. Embora, olhando historicamente, a gente continue ainda com patamares baixos dos juros futuros. Que você tem algumas linhas mais específicas que foram lançadas desses programas, que até tem um juro abaixo da média que vinha sendo cobrada, mas o mercado fica de olho no que pode acontecer com os juros mais à frente. Por isso que pede do governo taxas mais altas ou prazos mais curtos da dívida, né? Isso, exatamente. Perfeito, nós conversamos aqui com o Luciano Rostanho, que é estrategista-chefe do Banco Mizuho. Luciano, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.